Essa aqui é para a gente esquentar a temperatura. Muita gente fala mal da teologia. Eita. Será que realmente a teologia faz mal? Ou quem fala mal não entendeu o valor que ela tem? As pessoas entenderam mal. Os que falam mal entenderam mal. Por quê? Porque se você não parar para aprender, o que você vai falar? Você vai falar o que você ouve direto? Essas heresias que são pregadas hoje em dia nos púlpitos, né? Pessoas que pegam livros apócrifos e aplicam com um sermão em cima dos altares e acham que todo mundo é obrigado a engolir aquilo. Então, de fato, você tem que ter um entendimento. O que a Bíblia nos instrui a fazer? Crescer na graça em todo conhecimento. E que conhecimento é esse? Conhecer Cristo. Como que a gente conhece Cristo? Através de oração, claro. Mas se você não tiver uma leitura diária daquilo, entender, procurar livros, procurar seminário, procurar teologia para fazer, como que você vai pregar? Aí a gente é obrigado a ouvir o que a gente ouve às vezes em muitos cultos. Aí uma vez se aborreceram comigo, pastor, quando eu estava aplicando sobre o livro dos Salmos, que a gente deveria parar de falar que Salmo existe capítulos, né? E Salmos são canções, são números. Aí falei, já vem ele com essa teologia pra cá. Não, é pra gente evitar. Até a Arias se arrepiou agora. É número, Ari, não é capítulo. Você sossega. Gente, você sabia que muita gente tem dificuldade ainda? Ó, o pastor Juan toca num assunto que é delicado para nós, mas a gente precisa falar. Como igreja, por falta do culto do ensinamento em alguns lugares, em outros lugares estão banindo a escola bíblica dominical, alguns cristãos estão com dificuldade. Filho, não troque a escola bíblica na sua igreja, o culto de ensino, por outra coisa para distrair os seus membros. Jamais faça isso. Porque são coisas básicas. Por exemplo, o pastor Juan traz à baila aqui um assunto do livro dos Salmos. Uma vez eu estava pregando sobre o livro dos Salmos e falei assim, os Salmos, na sua versão original é Sefer Terrilim. Sefer, livros, Terrilim, louvores ou canções. Ou seja, o livro das canções. Por isso nós chamamos de números e não de capítulos. Aí, provocativamente, eu fiz assim, abre a sua Bíblia no Salmo de número 151. Aí a turma... Aí daqui a pouco, pastor, tá maluco? Não tem não. Eu falei, mas não era nem pra tu procurar, é 150. Aí a turma falou assim, pô, pastor perturbado, rapaz? Aí eu falei assim, não. Aí quando alguns descobrem, quando a gente já participou da teologia, ou que a gente dá aula algumas vezes em um seminário e outro, as pessoas falam assim, a letra tá te matando, você se tornou frio. Não. Matou a minha ignorância. Isso. Matou a minha falta de conhecimento. Porque a palavra própria teologia, ela se divide em duas, teos, relacionada a Deus, e logos, que é estudo. Aí um presepeiro outro dia falou para mim assim, mas como é que você estuda a Deus se você não conhece qual é o tecido pelo qual Deus se revela? Eu falei, aqui, filho, esse é o tecido pelo qual Deus se revela. A própria. É a própria. Não tem como você conhecer Deus só por revelação direta da sua experiência. É a Bíblia. Verdade. Aí o cara me olhou assim e sabe, pastor, dentro da sua argumentativa, acaba isso por acontecer das pessoas falarem mal da teologia, porque primeiro, ou elas se acostumaram a viver na ignorância, na falta do conhecimento, ou elas têm medo do que a Bíblia pode realmente falar para ela. Como é que você discerne isso? Tem aquilo que a gente fala, né? E o meu povo pereceu por falta do conhecimento. Né? As pessoas não conhecem, aí pela sua ignorância acham que nós somos ignorantes ou que a letra está nos matando, mas não, de fato você está aprendendo a dividir a sua mensagem, a ter um padrão de vida, você conhecer, porque, né, tá na hora de parar um pouco de gritarias, de muito bala e pouca palavra de ensino e da verdade. Aí querem culpar nós que fizemos, né, teologia, estudamos, sentamos para aprender, e é complicado isso, pastor. Já aconteceu com você lá? Eu vou repetir porque você não entendeu. Toda hora. Toda hora. Assim,
eu fico preocupado porque às vezes os caras pensam que também estão falando uma coisa que ninguém nunca ouviu. Ou só eles descobriram aquilo. Só eles descobriram aquilo. E a teologia, eu acredito que ela deva fazer parte da nossa... E quando eu digo teologia, uma boa teologia, tá, irmãos? Que tem muita água de liberalismo aí contaminando a nossa teologia. Gente dizendo, não, que a Bíblia não queria dizer bem aquilo, que isso aqui não é tão bíblico assim, isso aqui contém, não é, não. A Bíblia é a palavra de Deus. Ok? E aí, quando a gente fala de teologia, a gente até fala de uma boa teologia, porque agora o pastor Juan tem uma futura teóloga em casa, né? Está estudando lá. Esse ano ela se forma. E aí, chega com algumas dúvidas lá? Chega. Às vezes ela já percebeu isso, aí ela fala assim, olha o que eu achei. Aí quando ela tá falando, aí eu entro com o que de fato a gente já estudou. Ela fala assim, você sabe porque você já fez, tal. Eu falei, não, mas eu poderia ter esquecido, mas eu continuo estudando aqui para poder manter essa sabedoria, né? E é tão bom, irmãos, quando a gente tem essa troca de informações dentro da nossa casa, onde aquilo que a gente crê, a nossa família também crê, o nosso cônjuge, ele também participa. Aí vai um alerta da gente aqui do Falando de Bíblia para você. Há quanto tempo você não faz um culto doméstico na sua casa? Um bate-papo entre família. Você coloca seus filhinhos lá. Filhinho, quem é Deus para você? Esposa, qual é a sua dúvida na Bíblia? Ou lê um texto bíblico aí e fala pra gente o que você entendeu. Prega aí para nós hoje. Quanto tempo? Ou você nunca fez isso? Eu te desafio hoje. Faça um culto doméstico. Faça um culto doméstico. Eu vou abrir agora o mês de março. O mês de março eu abro fazendo um apelativo para você. Eu desafio você a fazer um culto doméstico na sua casa. Orar, ler Bíblia, conversar com a sua família sobre as coisas da Bíblia. Ler um salmo com o seu filho, se você tem filho. Se você não tem filho, ao invés de tu ligar a Netflix e assistir lá a temporada toda de não sei quantos mil episódios, leia a Bíblia com o seu cônjuge. A Bíblia tem muita história boa, gente. E aí quando você diz assim, por exemplo, porque no texto tal diz que eram 2 cegos, no outro texto diz que era um cego, no outro texto diz que saindo Jesus, você já está teologizando. Sinóticos ali. Né? E aí você vê essa beleza, essa graça que às vezes dentro de casa você não tem com quem conversar às vezes, porque quem está ali com você, mesmo frequentando a igreja, às vezes não quer nada com a Bíblia. Quer qualquer outra coisa, menos a Bíblia. Então, teologia é boa, meu pastor? É boa demais. É bom demais. Conhecer é muito bom. Parar de falar coisas que não estão na Bíblia é bom demais. Poxa. Você entender da Bíblia é bom demais. É bom. Bom é servir a Jesus. Bom é entender o querer que Ele tem para as nossas vidas. É bom demais. Eu te indico. Procura um curso de teologia, um seminário, daí onde você mora. Faça porque você vai tirar alguns pesos da sua consciência.